Você acredita em coincidência? Talvez você já tenha pensado em uma pessoa antes mesmo de essa pessoa te mandar mensagem. Segundos depois, essa pessoa te manda uma mensagem. Talvez você tenha tido um sonho com alguma coisa estranha e de repente, depois de alguns dias, esse sonho aconteceu. Ou, de repente, você está ali com seus amigos, ou amigo, e vocês falam a mesma palavra ao mesmo tempo sem planejar. Coincidência, né? Geralmente a gente ri e diz que coincidência. Mas, gente, alguns casos a explicação parece pequena demais, né? Então, alguns casos, algumas coincidências, elas acontecem todos os dias. Algumas coincidências são tão absurdas que parece que são vindas de filmes, que a gente chega a dizer que se tivesse vendo um filme, a gente estaria dizendo que aquilo ali estaria forçado. Só que, na verdade, aconteceu de verdade. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer coincidências quase impossíveis que realmente aconteceram. E algumas ficam cada vez mais absurdas quando a gente vai destrinchando ali os detalhes. Antes de a gente começar a mostrar as primeiras coincidências, eu vou pedir para você aí se inscrever no canal, deixar seu like, coloca o seu dedão aí no likezão e ativar as notificações para vocês estarem sempre recebendo os nossos vídeos, tá bom? Vamos compartilhar muito esse vídeo aqui para que eu sempre possa trazer novidades para vocês. Então, vocês fiquem até o final, porque as últimas coincidências, as últimas histórias que eu vou mostrar para vocês, parece literalmente um erro da realidade. Então, vamos para o primeiro. Os 7 raios que atingiu o mesmo homem. Agora, vocês imaginem aí, ser atingido por um raio, uma vez já seria uma história para ser contada para o resto da vida. Mas Roy Sullivan conseguiu algo ainda mais improvável. Ele trabalhava como guarda florestal no Parque Nacional de Shenandoah, lá nos Estados Unidos. Isso significava passar muito tempo ao ar livre, né? E, consequentemente, enfrentar tempestades. Mas em 1942, Sullivan teria seu primeiro grande encontro com um raio. Imagine aí, né? Ele sobreviveu, né? Ele teve seu primeiro raio. Sullivan foi atingido por um raio, mas ele sobreviveu. E a história podia terminar aí, né? Mas o que aconteceu com ele continua extraordinário. Ao longo de décadas, Sullivan sobreviveu a 7 episódios registrados envolvendo raios atingindo seu corpo. Em uma ocasião, um raio atingiu a sua perna. Em outra, seu cabelo pegou fogo. Ele foi atingido por um raio e o cabelo dele pegou fogo. Outro episódio causou queimaduras no seu corpo, né? E ele continuou sobrevivendo. E o caso acabou sendo reconhecido pelo Guinness World Records, porque esse é um livro, né, com os maiores recordes mundiais. Agora imagine a situação, você ser atingido por um raio, né? Digamos que você ia considerar como um azar. Depois você ser atingido por um segundo raio, né? Aí você ia achar isso muito estranho, né? E depois ser atingido por um terceiro, eu ia imaginar que os céus, os raios, tinham alguma coisa contra mim, né? Mas Roy, ele foi atingido por 7 raios, gente. Existe uma explicação parcial. Ele passava muito mais tempo em ambiente de risco do que uma pessoa comum, né? Mesmo assim, gente, entre todos os guardas florestais, entre todas as tempestades, o mesmo homem ser atingido repetidamente é uma coincidência difícil de esquecer, né? Apesar de ser conhecido como homem de para-raios, ele, por ter sobrevivido a 7 raios, né? Entre 1942 e 1977, sua morte não ocorreu por conta desses raios, né? Ele faleceu aí aos 71 anos, né? Roy Sullivan cometeu um suicídio através de um disparo de arma de fogo em si mesmo, certo? A causa do suicídio é atribuída a uma depressão severa e, segundo relatos, possivelmente uma decepção amorosa ou um amor não correspondido. Então, ele não morreu por conta dos raios, né? Ele teve muita sorte por ter sobrevivido a todos esses 7 raios, né? Na qual atingiram ele. Mas ele acabou se suicidando, né? Depois de alguns anos, porque provavelmente teve uma decepção amorosa, né? Como já falei. Gente, esse caso aqui é babado, né? Esse aqui foi uma baita de coincidência.
A mulher que ganhou na loteria 2 vezes. Imagine aí, você compra um bilhete, confere os números e descobre que ganhou milhões. Pronto, provavelmente foi o acontecimento mais improvável da sua vida, né? Agora imagine repetir isso, você ganhar 2 vezes. Então essa aqui é a história de Evelyn Adams, na Nova Jersey. Ganhou um grande prêmio da loteria estadual em 1985 e ela se tornou milionária. Mas a sorte dela aparentemente ainda não tinha terminado. No ano seguinte, a Adams ganhou novamente. Somando aí os 2 prêmios, ela ganhou aproximadamente 5 milhões e meio de dólares. E é importante lembrar que pessoas jogam frequentemente, possuem mais oportunidades de ganhar, mas 2 grandes vitórias consecutivas continuam sendo extraordinárias, ainda mais em anos seguidos. Milhões de pessoas passam décadas jogando sem ganhar o prêmio principal uma única vez. E ela conseguiu 2 vezes, em anos consecutivos. Em 2012, Evelyn Adams gastou seus ganhos, tendo perdido aí seu dinheiro em jogos de azar, nas mesas de cassino e uma série de negócios que não deram certo, tá bom? Então, ela ganhou, mas ao mesmo tempo ela acabou perdendo toda essa fortuna, né? Eu acho que o dinheiro deixou subir a cabeça, né, gente? Então, é bem difícil, mas é uma coincidência, né? Você ganhar aqui na loteria, já é difícil você ganhar na loteria, né? E você ganhar 2 anos seguidos, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coincidência muito grande, né? Ou é sorte ou é coincidência, não dá para explicar. É o caso dos gêmeos que viveram a mesma vida. 2 bebês gêmeos nasceram nos Estados Unidos em 1940, mas pouco depois do nascimento, eles foram separados, certo? Cada um foi adotado por uma família diferente. Eles cresceram sem conviver e sem compartilhar e sem combinar escolhas, sem acompanhar a vida um do outro. Décadas depois, finalmente, eles se reencontraram. E foi então que começaram a comparar as suas vidas. E as coincidências eram impressionantes. As 2 famílias adotivas haviam chamado os meninos de James. E os 2 ficaram conhecidos como Jim, tanto um quanto o outro. Agora imagina aí a cena, né? Mas isso era só o começo. Os 2 se casaram com mulheres chamadas Linda. E os 2 se divorciaram. E depois os 2 se casaram novamente. E aí as novas esposas de ambos se chamavam Beth. Então eles se casaram primeiramente com uma moça chamada Linda, cada um respectivamente, e depois se divorciaram também os 2, e depois se casaram com uma mulher, cada qual, né, com o mesmo nome, chamada Beth. Que coincidência, né? E esse caso acabou chamando a atenção de alguns pesquisadores que acabaram estudando os gêmeos separados no nascimento. E é importante dizer que algumas semelhanças podem estar relacionadas à genética e outras podem simplesmente ter coincidências destacadas entre inúmeras diferenças. 2 homens separados quando bebês, sem contato durante décadas, e quando finalmente se encontram, descobre que vários capítulos de suas vidas parecem versões da mesma história. É inacreditável, né? Também outra coincidência desses irmãos, né, que tiveram as vidas bem parecidas, tanto em casamento, trabalho, né, questão de divórcio. Então eles passaram por situações basicamente iguais, né? É uma coincidência muito grande, né? E é porque eles não tiveram nenhum contato um com o outro. Esse outro caso é a mulher que não conseguia fugir dos navios. Em 1911, Violet Joseph trabalhava em um enorme transatlântico, que é o Olympic, até que o navio colidiu com outro navio, o da Marinha, que é o do Hawick. A Violet sobreviveu a essa colisão. Depois dessa experiência, seria compreensível, né, nunca mais querer trabalhar em um grande navio novamente. Mas ela continuou. Em 1912, ela recebeu uma nova oportunidade de trabalhar em outro navio. Dessa vez, o nome dele, Titanic. Na noite de entre 14 para 15 de abril de 1912, Violet estava a bordo quando o Titanic atingiu um iceberg e o navio afundou. Mas
mais de 1.500 pessoas morreram. Mas só que Violet conseguiu entrar em um bote salva-vidas e assim sobreviveu. Ela sobreviveu novamente. Depois de 2 experiências como essa, você provavelmente imagina que ela finalmente abandonou os navios. Não. Durante a Primeira Guerra Mundial, Violet trabalhou em outro navio, o Britannic, em 1916. O Britannic ele atingiu uma mina e afundou. E a Violet precisou saltar na água para sobreviver e, por um milagre, ela conseguiu sobreviver a esse terceiro navio, né, que ela trabalhou. Então, imagine aí, 3 navios, né? O Olympic, o Titanic e o Britannic. Ela sobreviveu a esses 3 navios, né? E, assim, foram 3 grandes acidentes e a mesma mulher estava presente nos 3. Então, são coincidências, né? Exatamente. É uma loucura, né? Eu mesmo, se eu passasse por uma situação dessa, eu trabalhando num navio, ele teve ali um naufrágio, né? Colidiu, né? Teve um acidente, eu consegui sobreviver, gente, eu ia criar um trauma muito grande. Mas com ela foi diferente. Ela quis continuar trabalhando em navios, mas ela conseguiu sobreviver a todos os 3. Isso é, assim, muito improvável, né? É uma coisa impossível, mas que realmente aconteceu. Pessoas parecidas com você. Qual a chance de você encontrar uma pessoa parecida com você? Talvez exista alguém extremamente parecido com você que esteja, por exemplo, dormindo ou trabalhando nesse exato momento. Alguém que é parecido com você, que mora em outra cidade, em outro estado, ou que simplesmente pode estar morando na mesma cidade que você. Pelo menos isso já aconteceu comigo, essa coincidência de uma pessoa, um amigo meu, né? Ele chegar e me contar que estava andando no centro e viu uma pessoa muito parecida comigo, né? E perguntou se eu não tinha uma irmã. Eu digo, olha, eu não tenho irmã, né? Eu tenho apenas irmãos. E aí ele ficou surpreso, porque disse que essa pessoa é muito parecida comigo, né? E até hoje ficou isso na minha cabeça. Mas pode acontecer, né? De essas pessoas que são extremamente parecidas de se encontrarem. Então, pessoas parecidas e de se encontrarem ali. Eu vou contar agora um caso para vocês que aconteceu, né? Que em 2015, 3 amigos decidiram fazer um experimento. E eles queriam descobrir se conseguiriam encontrar pessoas extremamente parecidas com eles, certo? O projeto ficou conhecido como Twin Stranges, né? Que significa aí pessoas parecidas, ou então sósia, né? E aí, uma das participantes era uma jovem chamada Nian, né? E o desafio é tentar encontrar sua sósia na internet. Eles começaram a pesquisar e acharam fotografia de pessoas bastante parecidas com elas, né? Algumas pessoas tinham o mesmo cabelo, né? Os olhos parecidos, e algumas lembravam Nian apenas de determinados ângulos, até que ela encontrou uma pessoa extremamente parecida com ela, né? Que é a Karen. Quando a Nian viu as fotografias de Karen, ela percebeu imediatamente que aquela comparação era diferente das outras que ela tinha feito com as outras fotografias de outras pessoas, né? E aí as duas decidiram se encontrar pessoalmente. Quando elas ficaram frente a frente, a semelhança chamou muita atenção. E aí, quando elas maquiadas e penteadas de maneira semelhante, elas poderiam facilmente passar por irmãs, né? Dá até para ver que eram gêmeas. Mas elas eram desconhecidas, né? Elas não cresceram junto, não eram da mesma família, e até pouco antes elas não sabiam que uma e a outra existia. E agora você imagina aí, né? Você encontrar uma pessoa que é parecida com você, que tem basicamente os mesmos traços, que você até então achava que só existia em você, exclusivamente em você. É meio que bizarro, né? Mas, gente, isso pode acontecer, uma coincidência muito grande, né? Você pode ter ali uma pessoa que é parecida com você, mas a coincidência se torna ainda mais assim impossível de você encontrar essa pessoa. Mas em alguns casos você pode encontrar, né? Como foi o caso da Nian. Outro caso também que aconteceu foi aqui no Brasil, que envolve aí o ator José Loreto,
que encontrou seu sócio, né, uma pessoa parecida com ele, que é o Lohan Galdino, um jovem de 23 anos, que viralizou nas redes sociais por sua forte semelhança física, né? Então, a história ela começou quando Lohan, um morador aí de Pombal, lá do estado da Paraíba, viralizou nas redes sociais após dar uma entrevista a uma rádio local após sofrer um acidente de moto. Apesar de usar capacete, a semelhança física com o ator chamou bastante atenção entre os internautas. Após pedir ajuda para encontrá-lo, quando ele descobriu, né, sobre o Lohan, ele ficou impressionado. Então, ele pediu ajuda para encontrar, né? José Loreto conseguiu o contato, né? E convidou o Lohan para o Rio de Janeiro para viver um dia aí de princesa, né? Um dia de rei. E aí, esse dia que ele teve foi idas, né? Aí, e visitas ao dentista, barbeiro, né? Em barbearias, e finalmente ele realizou o sonho de jovem, que era sair do aluguel. Além do presente que ele ganhou, um presente imobiliário, né, ele ganhou uma casa, a dupla realizou um teste de DNA, né, por eles serem bastante parecidos, eles resolveram fazer esse teste justamente para investigar se tinha algum possível parentesco. Só que eles descobriram que não, né, foi descartada, né, qualquer ligação familiar. Mas isso só fortaleceu, né? Ali surgiu uma amizade entre os dois. E eles começaram a ser chamados aí de irmãos de alma, né? Lohan drasticamente conquistando centenas de milhares de seguidores e novas oportunidades para a repercussão do caso, né? Então, esse aqui também foi outro caso que aconteceu aqui no Brasil e viralizou bastante, né? É outra coincidência bastante improvável, né? Mas que pode acontecer. Agora eu quero saber de você aí, qual dessas coincidências você achou mais impossível de acontecer? E comenta aqui embaixo se alguma coincidência estranha aconteceu com você também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!